Uns dias atrás eu fiz uma pergunta num post, não foi nem num post, né? Foi num Reels, perguntando como é ser irmão de uma criança atípica. Que lugar você tem dentro dessa família? E eu estive numa palestra umas semanas atrás, onde se falava muito sobre esse assunto, né? Como essa criança que tem um irmão atípico se sente dentro da família, qual é o lugar que ele tem. Por quê? Porque muitas vezes dentro dessa família a atenção vai toda para essa criança que é atípica, que é autista, que é TOD, que é TDAH, enfim, a atenção vai para ela. E claro, a gente entende que há casos que realmente se necessita, né, uma atenção imediata, uma intervenção. E aí toda a família se reúne em prol de ajudar esse irmão. Mas esquecendo que o outro também é uma criança, com necessidades, com medos, com inseguranças, com dúvidas, e a gente de repente descarrega uma certa responsabilidade de, olha, você tem que dar conta de você, porque agora eu tenho que ajudar teu irmão. Você tem que ajudar seu irmão, porque ele precisa de você. Você tem que se virar, porque você é mais esperto, você consegue. Mas será que essa criança está preparada para isso? E aí, nessa palestra que eu fui, eu descobri que muitos irmãos típicos hoje têm sérios problemas de solidão dentro de casa, porque muitas vezes os pais estão tão voltados em cuidar, em ajudar aquele irmão, que ele se sente sozinho, às vezes se sente sozinho até para contar como foi o dia dele na escola, para falar que de repente ele está sofrendo algum tipo de bullying na escola, ou que ele está se sentindo inseguro, com medo, porque ele se sente mal em ter que dividir a vida dele com os pais, sendo que ele mesmo vê e fala assim, mas eu não tenho um problema tão sério, meu irmão tem um problema maior, esquecendo que ele também é uma criança, esquecendo que essa criança também precisa de ajuda. E aí, essa criança começa a se sufocar, começa a se calar, né? Começa a se fechar, e com isso ela vai só trazendo responsabilidades. Eu preciso ajudar meu irmão, eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso tratar, administrar os meus problemas. E às vezes essa criança tem 6, 7, 8, 9, 10 anos, não importa, é uma criança que precisa da ajuda de um adulto, que precisa também de uma mão amiga. E isso é muito importante. Eu entendo, gente, que quando você recebe um diagnóstico de um filho, seja ele sendo autista, como eu já falei no início, ou com algum... Enfim, ele tendo uma necessidade que você fala, puxa vida, eu tenho que me dedicar mais tempo, isso vai... Claro, o primeiro é o baque, é o choque, é o chorar, é os montes de porquê que a gente tem, por que ele é assim, por que aconteceu isso comigo. Mas depois a gente pega um fôlego e a vida que segue. E aí a gente joga toda a nossa energia em cima daquela criança, todo o nosso foco. Só que a gente esquece dessa outra criança. Lembre-se, tem muita criança com problema. Tem muita criança segurando responsabilidades. Tem muita criança assumindo papéis que não é dela, que não é necessário para ela. Claro, a gente tem que ajudar os irmãos a se interagirem, a ajudar, até motivar, né? Porque isso também ajuda a criança, ajuda tanto o típico como o atípico a se trazer a inclusão familiar. Claro, eu não estou dizendo que é para manter afastado, não, mas é para que a outra criança também tenha um espaço dentro dessa família, que ela se sinta vista, que ela se sinta recebida. Então, pense nisso. A criança precisa, sim, de ajuda e de ser ouvida. Nessa palestra eu escutei uma história muito interessante, assim, modo de dizer, né? Mas um pouco triste, de um garotinho que ele tem 13 anos e ele falava que o irmão dele, né? Ele é o irmão mais velho, e ele tem um irmão autista, né? Acho que nível
4, 5, alguma coisa assim, não falava, enfim, uma série. Então ele falou que até certo ponto ele existia na família e que quando o irmão nasceu, ele deixou de existir, porque os pais traziam toda a atenção para aquele irmão. E ele também recebia aquela responsabilidade de cuidar do irmão, porque ele via toda a família engajada e ele também se engajava. Só que ele falou que chegou um momento que ele esqueceu dele, que ele tinha problemas, que ele tinha medo de dormir no escuro, que ele estava sentindo, que ele estava tendo bullying na escola, que ele começou a ter problemas estomacais, que ele até chegou a comentar com os pais, mas não foi ouvido, né? E ele se sentia culpado de trazer mais problema para os pais, até que ele ficou doente e quando foram descobrir, ele estava com um problema muito sério no estômago, né? E que aí sim, ele falou, foi assim que eu descobri que eu era filho e que eu podia ser enxergado pelos meus pais. Então, um ponto que a gente deve pensar e levar uma visão muito séria é a família, claro, quando você tem um diagnóstico, o foco é para aquela criança, a gente quer ajudar, a gente quer fazer algo, é o desespero, eu entendo. Mas lembre-se que há uma outra criança dentro dessa família que muitas vezes carrega uma responsabilidade de falar, eu tenho que ajudar meu irmão, toda a família vai ajudar o irmão, todo mundo está engajado, e esquece de que essa família precisa, que essa criança precisa saber que ela tem um lugar, que ela tem um direito de fala e que ela precisa ser ouvida, para que ela não carregue com ela culpa de achar que tudo que acontece com ela, o que aconteceu comigo não é nada. Ah, é bullying, eu tô sofrendo bullying, mas não é nada. Ah, eu caí na escola, machuquei minha perna, não é nada. Eu tô sentindo uma dor no estômago, não é nada. Meu irmão precisa mais do que eu. Então, isso é errado. Ele tem que dividir, sim, as necessidades, os medos, sabe? As inseguranças. E essa criança precisa ser ouvida. Dividir tempo, trabalhar com a inclusão familiar é muito importante. Sempre explicando pro irmão. Olha, eu vou dar um pouquinho mais de atenção, mas não quer dizer que você não tem o seu lugar. Não quer dizer que você não vai receber atenção. Para que essa criança também se sinta acolhida, se sinta respeitada. Porque isso vai influenciar muito no futuro dela e em quem ela vai se tornar.